Então, vamos lá, dando continuidade. A gente vai agora trabalhar com a parte da transitividade verbal, com a parte de pronome. Vocês se lembram que lá na parte da morfologia, nós falamos de pronome pessoal do caso reto, pronome pessoal do caso oblíquo, pronome oblíquo tônico, pronome oblíquo átono, falamos de vários pronomes. Eu falei, pessoal, ó, por enquanto eu só quero que vocês guardem essas nomenclaturas, porque daqui a pouco a gente vai precisar. Aí é nesse momento que nós vamos aplicar o que a gente viu lá atrás na parte da morfologia, beleza? Então vamos aí matar a saudade de algumas informações. Então, olha só, nós falamos na parte da morfologia de pronomes pessoais do caso reto. Opa, peraí. Falamos de pronomes pessoais do caso reto. Falamos de pronomes oblíquos, eu sei que não precisa, que você se lembra, mas eu vou dizer. Falamos de pronomes oblíquos átonos e pronomes oblíquos tônicos. Professor, é claro que eu me lembro de tudo, tudinho. Olha só o que nós falamos, pessoal. Os pronomes pessoais do caso reto nasceram para funcionar como sujeito. Ainda vamos desenvolver essa parte de sujeito. E os pronomes oblíquos são os pronomes que se desviaram da função de sujeito, que vão exercer várias outras funções, menos a de sujeito. Principalmente as funções de complemento verbal, objeto direto e objeto indireto. Agora, é claro que os pronomes oblíquos, repito, são aqueles que se desviaram da função de sujeito. Então, podem ser complementos verbais, complemento nominal. Eu posso ter outras funções, beleza? Mas neste momento da vida, nós vamos trabalhar com os pronomes oblíquos como complemento de verbo, perfeito? Então, vamos lá. Aí, olha só. Os pronomes oblíquos átonos são aqueles, lembram que combinamos que esse azinho é o azinho que vai negar, então é aquele que não tem preposição, e os pronomes oblíquos tônicos são aqueles que utilizaremos com preposição. Então, vou até apagar aqui e vou escrever de novo. Eu sei que eu não precisaria estar dizendo isso que você lembra, mas vou dizer. Então, o átono é sem preposição, e os pronomes oblíquos tônicos com preposição. Pronto, muito bem. Deixa eu melhorar essa letra bem aqui, meu povo. Joia. Aí temos o seguinte, os pronomes pessoais do caso reto, que a gente já sabe, né? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Os pronomes oblíquos átonos, repito, para fazer lavagem cerebral, os empregados sem preposição, é o me, te, se, o, a, lhe, o nos, vos, e aí o plural, né? Se, os, as e lhes. Os oblíquos, repito, com preposição, eu vou ter de falar sempre, por exemplo, que entregou o presente a mim. Concordam comigo? Entreguei o presente a ti. Então, machucou a si mesmo. Entregou o presente a nós. Entregou o presente a vós. Então, observem que esses daqui devem ser acompanhados de preposição, perfeito? E o comigo, contigo, nós já sabemos que é a preposição que já vem embutida, perfeito? E por que eu estou revisando isso aqui? Porque a nossa missão agora é ver o complemento do verbo com os pronomes oblíquos, só que com os pronomes oblíquos átonos, aqueles que não têm preposição. Então, como é que nós vamos utilizar o me, te, o, a, lhe, beleza? Isso aí tudo vai depender da transitividade do verbo, do comando do verbo. Então, vamos voltar. Aí, olha só, indo para as questões. Antes de ir para os exemplos, eu preciso deixar fresquinho o que eu sei que já está no seu radar. Olha só, aqui a gente tem os pronomes oblíquos, vou destacar, o, a, os, as, eles só podem funcionar como objetos diretos. Lembram que tínhamos falado sobre isso na aula de morfologia? E o lhe, lhes, quando for complemento de verbo, é objeto indireto, beleza? Então, esse pensamento é importante, guarda essa informação no radar. Então, a gente tem o, a, os, as funcionando como objetos diretos, beleza? E o lhe, lhes, funcionando como objeto
indireto. Joia. Vamos deixar isso aqui anotado? Professora, não precisa que eu sei que você sabe. O, a, os, as funcionarão como objeto direto e o lhe e o lhes como objeto indireto. Joia. Então, bora. Lê, lhes, indireto. Professora, como é que a gente vai aplicar isso aqui? Vamos para lá. Ó, ele me viu no parque. Como é que nós classificaríamos esse verbo? Como é que nós classificaríamos esse pronome? Nós te ajudaremos com o trabalho. Professor, você está falando de qual pronome? Do pronome oblíquo átono. O me, te. Ela o convidou para a festa. Vocês nos acompanharam durante a viagem. Quando fala que ele me viu no parque, vocês concordam comigo que esse pronome que apareceu, eu vou avaliar qual verbo está na estrutura para eu poder decidir qual função o pronome teria. Então, veja só. Quando eu falo que ele me viu no parque, eu poderia ter colocado, por exemplo, eu até aconselho que vocês sempre façam isso, ó. Lá está assim: ele me viu no parque. Pronto. No lugar do pronome, que a gente precisa decidir qual é a função, é claro que isso vai depender do verbo, eu aconselho que você coloque qualquer substantivo. Eu digo, por exemplo, ó, que ele viu, vou colocar o amigo, ele viu o amigo no parque. Vocês concordam que eu coloquei a palavrinha amigo para poder substituir o me? Então, ele me viu no parque, ele viu o amigo no parque. Então, por que eu sugiro que vocês façam isso? Porque se eu coloquei este pronome, se eu coloquei esse substantivo para substituir este pronome, então eu vou avaliar qual função esse substantivo teria e já vimos que ele está ligado ao verbo. Tínhamos combinado que tudo que está ligado ao verbo, lembro tanto que a gente repetiu isso aqui? Então, viu é verbo e se está ligado ao verbo, ou é complemento verbal, ou é adjunto adverbial. Ou é complemento verbal, ou é adjunto adverbial. Por exemplo, no parque, com certeza é onde viu, é adjunto adverbial que indica lugar. Agora, quando fala que viu o amigo não é nenhuma circunstância. Não tem como o amigo ser um adjunto adverbial. Então, não é circunstância, logo é complemento de verbo. E quando eu digo que viu o amigo, não tem preposição. Então, é um complemento direto. Ou seja, digo de novo, se amigo aqui foi objeto direto, e eu havia colocado amigo no lugar do me, então é claro que este pronome também só pode funcionar como o quê? Diga para mim. Objeto direto. Tudo bem? Então, este verbo aqui teve complemento, então ele transitou, e não tem preposição, então é transitivo direto. Perfeito? Então, qual é o ponto importante aqui? Nós temos consciência de que os complementos verbais são representados por substantivo ou por palavras substantivadas, ok? Então, o pronome é a palavra que ficou no lugar do nome. Então, a mesma função que o nome exercer, o pronome exercerá, beleza? Então, se eu coloco um substantivo e esse substantivo é objeto indireto, então aquele pronome é o objeto indireto. O lhe fica muito fácil, porque quando ligado ao verbo já é objeto indireto. O, a, os, as também tranquilinho, eu já sei que é direto. Agora, os outros pronomes oblíquos átonos podem funcionar como direto ou indireto, aí vai depender da estrutura que for apresentada, é o que a gente vai desenvolver aqui agora, beleza? Então, vamos para lá. Então, pegando aqui as frases que eu coloquei, nós vamos ter ele me viu no parque. Então, classificamos esse verbo como verbo transitivo, direto. E viu quem? Viu a mim. Viu é o pronome oblíquo me, que é o objeto direto. Perfeito? 2. Nós te ajudaremos. Eu poderia falar, por exemplo, que nós ajudaremos o amigo. Tá vendo? Então, de novo, é um complemento que não tem preposição, verbo transitivo direto. Então, este pronome oblíquo é que é o objeto direto.
Quando eu digo que é pronome, eu sei que isso para você já está organizado e eu não preciso dizer. Quando eu falo que é pronome, é análise morfológica. Quando eu digo que é objeto direto ou objeto indireto, essa é uma análise sintática. Tudo bem? Aí nós já super combinamos e repetimos que as palavras têm nome e têm função. Beleza? Então, este pronome oblíquo aqui é o objeto direto. Perfeito. Tá vendo que apareceu? Eu exemplifiquei com o me, com o te, tudo sendo direto. Quando em 3 a gente lê que ela o convidou, o pronome oblíquo o, a gente não tem dúvida, também só pode ser objeto direto. Então, verbo transitivo direto. Vocês nos acompanharam durante a viagem. Concordam que poderíamos ter falado que vocês acompanharam os amigos durante a viagem? Quando eu falo que vocês acompanharam os amigos, coloquei um nome no lugar e vimos que a mesma função que o nome exercer, o pronome exercerá. Então, este nos, de novo, é um objeto direto e verbo transitivo direto. Beleza? Então, joia, joia, joia. É só substituir. Teve qualquer dúvida com relação à função do pronome? Eu sei que aqui vocês não teriam, porque os verbos são muito tranquilinhos. Mas é só colocar um substantivo que você vai reconhecer com mais facilidade se aquele verbo estaria ou não pedindo uma preposição. Tudo bem? Vamos trabalhar com mais exemplos. Eu a encontrei no supermercado. Qual é a nossa missão? Decidir a função dos pronomes oblíquos. Joia? Aí já vamos olhar para os verbos. Ó, encontrei, chamaram, contou e deram. Ótimo. Então, já sabemos, para repetir, para fazer lavagem cerebral, que os pronomes oblíquos o, a, os, as são objetos diretos. E quem encontra, encontra algo ou alguém é verbo transitivo direto. E colocar o pronome antes do verbo ou depois do verbo é colocação pronominal, ênclise, próclise e mesóclise. É apenas o lugar do pronome. O que é muito importante observar, pessoal? Colocação pronominal é o mesmo pronome com a mesma função, só que podendo aparecer antes ou depois do verbo. Quando a gente muda o lugar do pronome, aí a obrigatoriedade, por exemplo, de aparecer antes, tem ou não tem fator de atração. Quando eu mudo o lugar do pronome, eu até digo que é a mesma pessoa em outro lugar. A gente não mudou a classe, a gente não mudou a função. Só que às vezes o pronome tende a aparecer antes do verbo, depois do verbo ou no meio do verbo. Amém? Então, vamos. Gente, português é muito legal, não é? Ainda bem que é pouca coisa. Aí vocês vão perceber que de agora em diante, nós vamos começar a encaixar tudo que a gente viu na parte da morfologia. Então, lá na parte da morfologia, eu fui levantando várias informações relevantes. E agora a gente vai encaixar tudinho, beleza? Então, vamos. Então, aqui o pronome oblíquo a já está resolvido, já é objeto direto. Aí, 6, eles me chamaram para o evento. Concordam que poderia ter falado, por exemplo, que eles chamaram o amigo para o evento, beleza? Então, quando eu falo que chamou o amigo para o evento, não tem preposição. Então, é objeto direto e é verbo transitivo direto. Agora, olha a 7. Ela lhe contou a novidade ontem. Nós temos contou a novidade ligada ao verbo e o lhe também ligado ao verbo. O ontem também está ligado ao verbo. Sem sombra de dúvidas, o ontem só pode funcionar como adjunto adverbial de tempo, dúvida nenhuma. Mas concordam que novidade não é nenhuma circunstância? Então, se não é circunstância, então é complemento de verbo. E não tem preposição, então é o objeto direto. E o lhe é o objeto indireto. Ela lhe contou a novidade ontem. Então, observem que já tinha falado que quando vinculado ao verbo, lhe é objeto indireto. Então, esse verbo transitou? Transitou, porque teve complemento. Mas teve um complemento direto e um complemento indireto. Então, verbo transitivo direto e indireto. Muito bem. 8. Vocês me deram ótimos conselhos.
Veja só, agora vai chegar o ponto a que eu desejo. Veja só. Vejam que ótimos conselhos está ligado a deram e o pronome também. Perfeito? Os dois estão ligados ao verbo. Já dá para saber que ótimos conselhos não tem como ser nenhum adjunto adverbial. Está ligado ao verbo, mas não é nenhuma circunstância. Então é complemento de verbo. E não tem preposição, então é o objeto direto. Mas concordam que poderia, quando eu falo que coloque um nome no lugar, eu poderia falar que vocês deram ótimos conselhos ao amigo, sim ou não? Isso quer dizer que, de novo, como eu repeti, no lugar do me, eu coloquei amigo. Eu estou colocando qualquer substantivo, tá? Mas agora apareceu ao amigo. Então, vocês deram ótimos conselhos ao amigo. Concordam comigo que o ao amigo seria o objeto indireto? Então, este me aqui é objeto indireto. Veja, que eu estava mostrando para vocês até agora o me como objeto direto. Eu havia mostrado o me como objeto direto. E é este ponto que eu quero que vocês tomem cuidado. Olha só o que eu disse agora há pouco. Eu falei o seguinte, pessoal, os pronomes oblíquos o, a, os, as são sempre complementos diretos. E o lhe é o complemento indireto. Perfeito? E os outros pronomes oblíquos átonos podem ser direto ou indireto, vai depender do verbo. Ô, professora, quais são os outros pronomes oblíquos átonos? Olha para cá, olha lá a nossa tabelinha. Quer ver? Olhando para a nossa tabelinha, a gente tem o me, vou destacar, o me, te, nos, vos. Tudo bem? E o se também, né? Então, esses daqui, eu vou até circular, já que eu marquei todos da mesma cor, né? Então, o me, te, se, nos, vos podem ser direto ou indireto, vai depender do verbo a que estiver ligado. Repito, veja que acabamos de identificar o me como direto, identificamos o te como direto, identificamos o nos como direto. Perfeito. Identificamos de novo o me como direto, mas observem que neste último exemplo já apareceu o me como objeto indireto. Por quê? Eu substituí, nós não teríamos dificuldade de fazer isso. Eu tirei o me e no lugar do me eu coloquei ao amigo. Então, lá teve preposição, lá era objeto indireto, então aqui objeto indireto. Tranquilinho? Muito fácil, não é? Também acho. Então, vamos lá. 9. Nós lhes desejamos, olha que teve o lhe, teve o te, o lhe, perfeito. Aí tem desejamos, temos o verbo, pronto, tem verbo, e vamos analisar. Nós lhe desejamos boa sorte. Boa sorte está ligada ao verbo, o lhe está ligado ao verbo, e o na entrevista também está ligado ao verbo. Então, aqui o na entrevista também está ligado ao verbo. Então, desejamos. Eu acho que, de novo, na entrevista a gente não tem dificuldade. Já dá para saber que desejou entrevista quando? Quando você foi entrevistado. Então, isso é um adjunto adverbial. Mas boa sorte não é nenhuma circunstância. Então, é complemento verbal, não tem preposição, é objeto direto. E nós já sabemos que o lhe é objeto indireto. Então, esse verbo transitou? Transitou. Só que teve um complemento sem preposição e um que já é objeto indireto. Então, é transitivo direto e indireto. Beleza? 10. Ela te emprestou o livro. Veja só, aqui nós temos emprestou o livro e o te, os dois conectados ao verbo. Nenhum indica circunstância. Então, emprestou o livro e eu poderia falar que emprestou o livro ao amigo. Tá vendo de novo aquela estratégia? Então, emprestou o livro ao amigo. Então, o livro, objeto direto. E quando eu falo que te emprestou e emprestou ao amigo, então, ao amigo é objeto indireto, logo, o pronome oblíquo, ó, objeto indireto. Então, este pronome oblíquo te também é objeto indireto. Preciso repetir. Veja
que em 2 o pronome oblíquo T foi objeto direto, mas aqui já foi indireto. Professora, como é que eu vou saber? Você vai colocar o que eu aconselho? Que você coloque um substantivo no lugar, qualquer um que você escolher, e veja qual função este substantivo teria. A função que o substantivo tiver, o pronome terá. Se este substantivo aqui foi objeto indireto, então esse T é que é o objeto indireto. É só uma substituição bem simples de ser feita. Tudo bem? Joia. 11. Nós o visitaremos no... vamos classificar o verbo? Então, esse verbo teve complemento, ele transitou. Teve complemento sem preposição, é direto. Agora, o T é objeto indireto, então é transitivo, direto e indireto. Perfeito? Agora, quando a gente fala que nós o visitaremos no hospital, veja que no hospital está ligado ao verbo e teve o pronome oblíquo o, já sabemos que não vai ter jeito. O pronome oblíquo o já é objeto direto. Então, com certeza, esse verbo transitou de forma direta. Professor, o no hospital é o objeto indireto porque tem preposição? Claro que não. Porque o no hospital está indicando lugar. É um adjunto adverbial que indica lugar, beleza? Então, esse verbo é só transitivo direto, porque no hospital, mesmo tendo preposição, isso não é objeto indireto. Joia? Então, aqui, próxima estrutura, temos: vocês lhe pediram ajuda com o projeto. Veja só, pediu o quê? Fala para mim, ajuda com o projeto, beleza? E o lhe pediu. Então, veja que os dois estão ligados ao verbo. Pediu ajuda, não é nenhuma circunstância e não tem preposição. Então, é o objeto direto. E o lhe, já sabemos que é o objeto indireto. Então, esse verbo teve complemento? Teve. Então, transitou. Um complemento não teve preposição, então é direto. Agora, o outro é pediu ajuda a alguém. Então, é objeto indireto. Verbo transitivo, direto e indireto. Muito bem. 13. Eu os vi no cinema. De novo, vamos marcar essas funções aqui e analisar o verbo, não é isso? Então, vi, dei e ofereceu. Perfeito. Repito, professora, para de repetir. Paro nada, vou continuar repetindo. O pronome oblíquo os já é objeto direto. Professor, o no cinema, eu estou vendo que está ligado ao verbo e tem preposição, mas nunca na vida é objeto indireto. Por quê? Porque já indica lugar. Então, é um adjunto adverbial de lugar, beleza? Então, o ver, verbo transitivo, direto. Eu vi os amigos no cinema. Eu poderia substituir por qualquer palavrinha. Perfeito. 14. Eu lhe dei um presente de aniversário. Caixinhas conectadas ao verbo. Dei o quê? Um presente de aniversário e o lhe, que já não temos nenhum problema na vida, né? Então, tudo ligado a quem? Ao verbo. Então, temos o seguinte, o lhe... Opa, vamos colocar aqui. Já sabemos, né, que o lhe é objeto indireto e dei um presente só pode ser o direto. Então, esse verbo teve complemento? Teve. Então, transitou. Um complemento não tem preposição. Então, transitou de forma direta. E o lhe já é o objeto indireto, então é verbo transitivo, direto e indireto. Perfeito? Vocês estão vendo que eu coloquei estruturas que lá na frente tem preposição? Por que eu fiz isso? Para vocês não acharem que tudo que tem preposição e está ligado ao verbo é o objeto indireto. Não pode, beleza? E o que mais? Agora a próxima. Ele lhe ofereceu um lugar para ficar durante a viagem. Então, ofereceu um lugar. Então, cadê? Vamos pegar aqui da mesma cor. Ofereceu um lugar e o lhe ofereceu. Os dois ligados ao verbo. Então, a gente tem, de novo, o lhe, objeto indireto. E um lugar. Opa, ofereceu algo ao amigo. Ofereceu uma casa ao amigo.
Então, esse é o objeto direto. Então, esse verbo teve complemento? Teve, transitou. Um complemento que não tem preposição é o direto e um que tem preposição indireto. Então, verbo transitivo, direto e indireto. Perfeito? Olha só, por que eu parei antes de resolver questões de concurso? Eu parei para explicar isso aqui. Porque é importante você saber que os complementos de verbo não vão ser representados só pelo substantivo. É por substantivo ou por qualquer palavra com valor substantivo. Vou repetir. Pronomes oblíquos. Pronomes oblíquos, os que se desviaram da função de sujeito. Perfeito. Os átonos é os que não têm preposição. E são estes que vão funcionar como complemento de verbo. Os pronomes oblíquos, o, a, os, as, sempre serão objetos diretos. O lhe, objeto indireto. Depois nós vamos ver que o lhe tem outras funções. Mas como estamos trabalhando agora com função vinculada ao verbo, vamos ficar com o lhe apenas como objeto indireto. E os outros pronomes oblíquos átonos podem ser direto ou indireto, vai depender da frase, vai depender da estrutura, que é o que eu estou falando aqui no nosso curso desde o começo, que tudo depende, não é isso? Muito bem, muito bem. Então vamos aí parar mais um minutinho e vamos agora resolver questões de concursos para poder aplicar tudo que a gente viu aqui quanto à transitividade. Então, vamos lá agora para a resolução de questões dessa parte de transitividade, para a gente encerrar esse conteúdo e passar para as funções vinculadas ao nome. Então, vamos lá, vamos lá. Aí, olha só, primeira questãozinha, Funatec. Aí eu coloquei o seguinte, eu não fiz nadinha, foi o examinador. Colocou o seguinte, leia o poema de Cinéa Santos. O amor bate a porta e tudo é festa. E o amor bate a porta e nada resta. Acerca do trecho acima, podemos afirmar corretamente o que se segue, exceto cuidado com comando, meu povo, cuidado. Veja só, na primeira parte, eu vou até marcar o verbo, olha só. O amor bate a porta e tudo é festa, o amor bate a porta. Mas se vocês observarem, a primeira parte, quando ele colocou o a porta, tá vendo que está... Oxe, esse negócio tá parecendo que a professora tomou cachaça, esse negócio, coisa horrorosa. Então, a porta tá ligada ao verbo e o a porta tá ligada ao verbo. Perfeito? Só que no primeiro, ele colocou o a porta com crase e o segundo sem crase, apenas o artigo. Quando ele coloca apenas, vou colocar primeiro, né? Quando ele coloca com o sinal indicativo de crase, o que ele está dizendo é, aí você é que vai me dizer. Você acha que ele está dizendo que bateu a porta, pá, fechou a porta? Ou bateu a porta, toque, toque, toque? É no sentido de toque, toque, toque. Bateu a porta, tudo bem? Então, esse é a porta no sentido de, tem alguém aí? Bateu a porta com crase, tudo bem? Agora, quando ele tira o sinal indicativo de crase, é no sentido de que ele bateu, pá, fechou a porta. Tudo bem? Então, com a crase, está como adjunto adverbial, está indicando o lugar onde bateu. E sem o sinal indicativo de crase, está sem a preposição. Então, é bater a porta, bater, sei lá o quê, né? Bater algo. Então, aí eu tenho já bater, sei lá, foi ótimo, né, professora? Foi ótima a sua criatividade, eu também achei. Então, seria bater algo no sentido de fechar alguma coisa, beleza? Então, tem hora que a cabeça parece que vai cansar, né, meu povo? Eu não sei a sua, mas a minha é desse jeito. Então, aqui, quando ele coloca bater a porta com crase, então a gente vai ter um adjunto adverbial de lugar, beleza? Então, o Mamô bateu a porta, ele está aí querendo entrar, e tudo é festa. Agora, o amor bateu a porta no sentido de que ele, pá, fechou a porta. Agora é transitivo direto, objeto direto, pronto, agora a pessoa está sofrendo e nada resta, beleza? Então, ele falou o seguinte, acerca do trecho acima, podemos afirmar corretamente o que, aí ele quer, exceto. Houve notável mudança de sentido pela alternância do sinal indicativo de crase? Com certeza. Então, aqui é o lugar em que bateu e aqui já é aquilo que bateu. B. Houve mudança de função sintática
para a porta nas duas frases? Com certeza, adjunto adverbial e objeto direto. C. Na primeira frase, o a porta com crase tem valor de adjunto, tem função de adjunto adverbial de lugar? Sim. E na segunda frase, a porta tem função de objeto indireto? Claro que não. É bater. A porta não tem crase, não tem preposição. Então, aí de jeito nenhum. Então, não é objeto indireto, é objeto direto, beleza? Então, aqui está como objeto direto. Perfeito? Ah, muito fácil, professor, eu também acho. Então, letra D, a nossa resposta. Próxima questãozinha, vamos para a Banca Fundação Getúlio Vargas. A gente sabe que FGV tem um nível bem bacana, né? Então, vamos lá, deixa eu só beber água. Aí ele falou o seguinte, ó. Nesse caso, vamos direto para o comando. Nesse caso, assinale a opção em que a preposição a tem seu papel textualmente identificado. Aí na letra A, introduzir um objeto direto preposicionado. Amar a Deus sobre todas as coisas. B, introduzir um objeto indireto. Chegar à eternidade na flor da idade. Vocês acham que é objeto esse à eternidade? Vocês acham que é objeto indireto? Aí aqui ele colocou a Deus e falou que é um objeto direto preposicionado. Letra C. Precedeu um complemento nominal. Decidiu entregar à sorte a sua decisão. Letra D. Introduzir um adjunto adverbial. Bom dia a todos os presentes. E letra E. Evitar a ambiguidade. O turista cumprimentou a todos os presentes. Vamos analisar. E eu vou colocar a primeira observação, que ainda não havíamos comentado, mas não cai nunca. E, inclusive, eu coloquei essa questão muito mais por ser novidade alguma banca comentar sobre objeto direto preposicionado, porque isso não cai nunca, tá? Então, assim, FGV sendo FGV sempre. Então, é muito, muito difícil alguma banca cobrar o objeto direto preposicionado, beleza? Então, vamos lá. Aí, olha só. Quando a gente coloca, por exemplo, o verbo amar, eu falo, por exemplo, amar, ó, amar o filho, amar a filha, amar os estudos. Vocês estão vendo que o verbo amar, naturalmente, é verbo transitivo direto, sim ou não? Normalmente, a gente utiliza como verbo transitivo direto. Então, o filho, a filha, objetos diretos. Perfeito. Agora, quando a gente coloca, por exemplo, como está ali, eu falo amar a Deus sobre todas as coisas. Eu digo, por exemplo, comeu, olha só, comeu o bolo e comeu do bolo, beleza? Eu vou colocar, por exemplo, encontrou a menina, a tia. Vamos avaliar. Encontrou a menina, a tia. Já vou analisar todas, beleza? Então, veja só. Quando a gente coloca, vou primeiro o comeu o bolo. Temos aqui com tranquilidade o bolo, do bolo, ligada a verbo, ligada a verbo. Transitivo direto, o bolo, claro que não é nenhuma estrutura adverbial, complemento verbal sem preposição, objeto direto, verbo transitivo direto. E comeu do bolo, este verbo é transitivo direto. E o bolo é objeto direto. Professora, não estou entendendo mais nada, porque eu estou vendo uma preposição. Pois é. Em alguns casos, nós vamos colocar um objeto direto com preposição, que é o que a gente chama de objeto direto preposicionado, para trazer uma nova relação de sentido. Quando eu digo, por exemplo, que eu comi o bolo, transitivo direto, o verbo comer naturalmente é transitivo direto, perfeito? Agora, quando eu digo que eu comi do bolo, professora, se tem preposição, não virou objeto indireto? Qual é o pensamento?
Neste caso, a gente coloca a preposição para trazer uma mudança de sentido. Quando eu digo que eu comi o bolo, eu estou falando que eu comi o bolo todo. Quando eu digo que eu comi do bolo, eu comi parte do bolo, beleza? Então, aí é para trazer uma alteração de sentido. O bolo todo, do bolo eu comi parte do bolo. Então, para que serve um objeto direto preposicionado? Pode ser para modificar o sentido, pode ser para dar realce a alguma informação, eu já vou mostrar para vocês. Poderia ser para desfazer a ambiguidade, beleza? Então, vamos para lá. Aí, veja só. Então, aqui foi para trazer uma mudança de sentido. Quando eu digo encontrou a menina, a tia, quem foi que encontrou quem? Pelo amor de Deus, sei lá, professora. Veja que a menina e a tia são duas estruturas que não têm preposição. Então, elas podem ser objeto direto? Podem. E se não tem preposição, também podem funcionar como sujeito, estão vendo? Aí, o que nós temos aqui? Encontrou a menina, a tia. Pode ser objeto direto, ou pode ser sujeito. Professora, mas como é que eu vou saber? Se aqui está na ordem inversa, a menina pode ter encontrado a tia pode ter encontrado a menina. Aí, neste caso, por exemplo, se eu coloco crase em a menina não pode ser o sujeito, porque não existe sujeito preposicionado. Tudo bem? Então, com certeza está falando que foi a tia que encontrou a menina. O que teríamos aqui seria um objeto direto, objeto direto preposicionado, e eu coloquei essa preposição para desfazer a ambiguidade. É claro que o ideal para evitar esse tipo de estrutura é que você coloque na ordem direta, sujeito, verbo e complemento. A tia encontrou a menina. Agora, quando escreve dessa forma, a gente fica em dúvida quanto à interpretação, aí eu coloco crase, porque eu sei que o objeto direto pode vir preposicionado, mas não existe sujeito preposicionado. Então, quem tem crase recebeu preposição, tudo bem? E se recebeu preposição, não pode ser sujeito, vai ser o objeto direto preposicionado. Joia? Muito bem, muito bem. Então, veja, o bolo do bolo, mudar o sentido. A menina encontrou a menina, a tia. Quem eu coloco crase vira o objeto direto preposicionado para desfazer a ambiguidade. Perfeito? Agora, veja só. Quando a gente fala amar a Deus, estão vendo que acabamos de entender que o verbo amar é transitivo direto, não é isso? Então, amar a Deus. O verbo amar, naturalmente, é transitivo direto, mas sempre que utilizarmos a palavra Deus como complemento de verbo, nós vamos ter de preposicionar para dar destaque a este substantivo. Então, aqui nós vamos ter o objeto direto preposicionado, que vai ser necessário, é uma orientação da própria gramática, eu digo de novo. Quando a palavra Deus funcionar como complemento de verbo, essa palavra deve ser obrigatoriamente preposicionada para diferenciar este substantivo dos demais substantivos. É pelo valor que existe na palavra Deus. Tudo bem? Então, sempre, não é amar Deus, é amar a Deus. Mas essa preposição não é um comando do verbo, nós colocamos para dar destaque, para ressaltar o valor. Perfeito? Muito bem, muito bem. Agora vamos continuar a nossa análise. Eu vou colocar mais um exemplo quando eu coloco assim, quer ver? Deixa eu até colocar aqui antes na estrutura. Se eu digo o seguinte, o menino machucou-se. O menino machucou-se. Perfeito. Vocês concordam que eu poderia falar que o menino machucou a si mesmo? Concordam comigo que onde apareceu o pronome oblíquo átono se, eu poderia colocar o pronome se. Estão observando? Onde havia o se, a gente consegue colocar o se. Perfeito? Mas o se é um pronome, acabamos de revisar. O se é um pronome oblíquo átono, ele não tem preposição. Agora, o se
é um pronome oblíquo tônico. Isso quer dizer que, pela própria natureza dele, ele já vem com preposição. Então, pela própria natureza dele, ele já vem com preposição. Ele é tônico, perfeito? Ou seja, o verbo machucar, eu falo que o menino machucou o amigo. É transitivo direto. Este ser aqui é o objeto direto. E o a si mesmo também é o objeto direto, só que vocês estão vendo que pela própria natureza do pronome, essa preposição tende a aparecer. Então, é o que a gente chama de objeto direto preposicionado, tudo bem? Neste caso, este objeto direto preposicionado já é uma questão realmente estrutural, sintática, pela natureza do pronome. Então, a gente pode ter objeto direto preposicionado aí para várias situações. Na maior parte, é para ter alguma mudança realmente de sentido, ou desfazer ambiguidade, dar destaque, mudar aquele sentido. Nós vamos ter realmente algo estrutural, algo sintático, quando for um pronome oblíquo que sempre tem preposição e ele vem acompanhando um verbo que não pede preposição. Se não é comando do verbo, então é este termo que veio preposicionado. Mas eu vou dizer de novo, a sua preocupação com relação ao objeto direto preposicionado é mínima. Tem que ser mínima, porque é muito difícil algum examinador cobrar, tudo bem? Professor, se cair na minha prova, deu azar, porque não pergunta para ninguém, mas provavelmente não vai cair. Mas aí você já vai ficar atento, porque você já ouviu falar, beleza? Só estou comentando porque a FGV perguntou recentemente para a gente não deixar passar, tá? Mas a menor probabilidade é que qualquer banca cobre objeto direto preposicionado. Joia? Então, vamos lá, vamos lá. Agora eu vou voltar para a questão da FGV. Então, ele colocou o seguinte, ó. Opa, cadê? A letra A, deixa eu só molhar o bico. Na letra A, ele colocou amar a Deus sobre todas as coisas. Pronto, já é a nossa resposta, né? Acabei de dizer que o verbo amar é transitivo direto, não é o verbo que pede preposição, é a palavra Deus, que de fato tem de vir preposicionada, então é objeto direto preposicionado. Perfeito, letra A. Aqui o verbo chegar é intransitivo, chegar à eternidade, chegar à casa, tudo bem? Isso tudo é adjunto adverbial, não é objeto indireto. Olha o que ele disse aqui na letra C. Preceder um complemento nominal. Meu povo, se o a sorte está ligado a entregar a sorte, se está ligado ao verbo, como é que pode ser um complemento do nome? Nunca na vida você já eliminaria com muita tranquilidade. Letra D. Adjunto adverbial. Deu bom dia a todos os presentes. A todos os presentes é alguma circunstância? Não. Ele deu bom dia e deu a todos os presentes. É verbo transitivo direto, objeto direto, indireto, objeto indireto. Então, não é adjunto adverbial. E na letra E, ele falou evitar ambiguidade. O turista cumprimentou a todos os presentes. Não, não tem ambiguidade nenhuma aí. Tá muito claro, beleza? Então, eu coloquei essa questãozinha mais para a gente revisar a parte do objeto direto preposicionado. Joia. Instituto AOCP, o examinador falou o seguinte: o verbo faz é transitivo direto, apresentando como objeto a expressão bem algum. Aí ele colocou: de fato, sedentarismo não faz bem algum. Então, sedentarismo não faz. Aí, sabe qual é o perigo? A gente ir por aquele piloto automático e falar, quem faz, faz algo. Cuidado. Eu posso falar que eu fiz a prova, que eu fiz o almoço. Posso falar, fiz atividade física? Pode. Mas aqui ele está falando que não faz bem algum. Vocês concordam comigo que, inclusive, este algum poderia não ter aparecido e falar apenas que sedentarismo não faz bem. Veja que o bem, de fato, está ligado ao verbo fazer. Só que bem não temos dúvida, meu povo. O bem é um advérbio. Se bem é advérbio, então só pode ser um adjunto adverbial de modo, beleza? Então é um adjunto adverbial de modo. Então, quando ele fala sedentarismo não faz bem, não faz bem, não faz mal. Estão vendo que, inclusive, é o bem diferente de mal. Então, aqui são dois advérbios e o advérbio é sempre adjunto adverbial. Tá bom?
Então, você não vai julgar de acordo com o exemplo que surgiu na sua cabeça. Faz algo. Não é isso. Pronto. Próxima. Ainda coloquei uma sequencinha do Instituto AOCP, porque esse pacote foi legal para a gente poder revisar. O verbo aumentar apresenta a mesma regência em aumentaram as terras degradadas no planeta e em a degradação da terra pode aumentar a fome. Vocês se lembram que nós tínhamos falado que sempre que a estrutura for iniciada por verbo, a gente tem uma grande chance de estar na ordem inversa, não é isso? Então, uma grande chance de estar na ordem inversa. Observem que aqui a gente consegue pegar, vou até marcar, começou por verbo e a gente tem as terras degradadas no planeta. Eu vou até marcar o verbo de outra cor, tá? Vou até marcar o verbo aqui de azul. Opa, não, mas com marca-texto, né? Aguenta aí que daqui para amanhã eu consigo. Então, marca-texto, vou marcar aqui de azulzinho, ó. Então, aumentaram as terras degradadas. Vocês concordam comigo que daria para ler assim? As terras degradadas aumentaram, ponto final. Se as terras degradadas aumentaram, ponto final, então isso quer dizer que neste exemplo as terras degradadas funcionam como sujeito e se aumentou, ponto final, esse verbo está como verbo intransitivo. É muito importante a gente lembrar que a mesma função que a estrutura exerce na ordem direta, exerce na ordem inversa. Então, aumentaram é intransitivo e as terras degradadas é o sujeito. Agora, olha o próximo exemplo. A gente tem aqui de novo, o pode aumentar. Aí o que está dizendo é que a degradação da terra pode aumentar a fome. Vocês estão vendo que já colocou a degradação da terra funcionando como sujeito. A fome está ligada ao verbo e não é nenhuma circunstância. Então, é um complemento que não tem preposição. O complemento que não tem preposição é o objeto direto, então é verbo transitivo direto. Então, tem a mesma classificação nas duas? Não, aqui é objeto indireto e aqui é verbo transitivo direto, beleza? Então, o item é falso. Próxima. Em aumentaram as terras degradadas, o verbo destacado é transitivo direto? Não, a gente acabou de entender que as terras é que aumentaram. Ele está querendo sugerir, quer ver, vamos terminar de ler, que ele é transitivo direto e aumentaram é sujeito indeterminado, verbo na terceira pessoa do plural e eu não sei quem fez. Não é isso. Acabamos de entender aqui que as terras degradadas é que é o sujeito e as terras degradadas aumentaram. Mentira, esse verbo de novo, mesmo da questão anterior, intransitivo. Tá vendo como que o examinador tenta nos enganar? Próxima. O verbo destacado em. Esse resultado indica que áreas antes produtivas foram afetadas. Apresenta a mesma regência que em poderia indicar-lhe um bom hotel? Olha só. Aqui ele colocou no trecho original. Este resultado indica, eu por enquanto, para a gente resolver de maneira mais prática, porque a gente ainda vai trabalhar com período composto, eu vou simplesmente substituir assim, Este resultado indica isso. Vocês concordam que dá para colocar o isso aqui? Então, vamos imaginar que o isso já tivesse aparecido desde o início. Indica isso. Então, este verbo é transitivo direto e o isso aqui funcionaria como objeto direto. Tudo bem? Então, indica algo. Agora, veja, na próxima estrutura, quando ele colocar, poderia indicar-lhe um bom hotel, observem que nós já temos dois complementos. Vai indicar um bom hotel e apareceu o lhe. Lembra que a gente repetiu isso aqui? O lhe já é objeto indireto e um bom hotel não é nenhuma circunstância, é o direto. Então, este verbo teve complemento, ele transitou, teve um objeto direto, só que o lhe é o objeto indireto. Logo, o primeiro verbo é transitivo direto,
Agora, indicar-lhe um bom hotel, indicou algo a alguém, transitivo direto e indireto. Então, tem a mesma transitividade? Tem não, mentira. Beleza? Mais uma. Em assistir TV por longos períodos, a ausência da preposição a após o verbo assistir causa problema de compreensão? Claro que não. Não vou dizer todo mundo, mas a humanidade, em regra, fala desse jeito e todo mundo se entende. O verbo assistir, no sentido de ver, presenciar, ele é transitivo e é transitivo indireto. Então, não deveria ser assistir TV, deveria ser assistir a TV. Tudo bem? Então, pede a preposição a. Mas quando eu não coloco essa preposição, todo mundo entende? Entende. Então teria problema sintático e não problema semântico. A questão é falsa. Beleza? Muito bem, muito bem. Pessoal, eu acho que esse tema foi muito bem desenvolvido. Olha quantas aulas eu estou falando de transitividade. Começamos lá do começo, parte lógica, vamos ali, eita lelê, treinando contexto literário, frase simples, texto literário, pegamos com pronome e agora questões. Então tá bem treinado e eu preciso repetir que a transitividade vai sempre depender da frase. Você nunca vai classificar de acordo com o que está na sua cabecinha. Você vai ler até o ponto final, antes de maneira hipnotizada, classificando o verbo, você vai pegar as partes que apareceram depois do verbo e vai avaliar. É adjunto adverbial ou é complemento verbal? Porque o verbo só vai ter transitado se tiver complemento. Tudo bem? Que é o que a gente super repetiu. Esta parte é muito, muito, muito importante para a gente continuar o nosso estudo. Porque transitividade é a base de tudo que a gente vai fazer. Beleza? Então, agora vamos parar mais um minutinho e vamos daqui a pouquinho para as funções vinculadas ao nome.